Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar sobre tecnologias e transformação social. Os nossos convidados são a Luísa Mesquita, que é coordenadora de inovação do Instituto de Tecnologia e Sociedades do Rio de Janeiro. O ITS, é isso? É uma ONG, né, querida? É uma ONG. O ITS estuda o impacto e o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo. Bacana. Nós estamos também com o Sérgio Rodrigues, que é diretor da Lemobs, que é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes. Ele criou até um aplicativo, o negócio do Aedes aegypti. Isso, no combate a Aedes. Muito esperto. Se não, Sigelu, que é o... Isso, Sistema de Gestão e Limpeza Urbana, é Sigelo. Muito bacana. Estamos com Silvana Bahia, que é diretora da OLAB e coordenadora da Preta Lab. A Preta Lab estimula a inclusão digital de mulheres negras e indígenas. É aquele tipo assim, vamos escolher o foco principal da nossa vida digital, é isso? Mais ou menos, né? Vamos trazer essas pessoas para o centro, né, dessas escolhas, na verdade. Exatamente. Muito bom, Silvana. Estamos com Douglas Almeida, que é coordenador de mobilização da Casa Fluminense. Ele vai nos falar sobre a plataforma Rio por Inteiro, que incentiva o cidadão a enviar propostas para políticos, o que é uma raridade, que um jovem de 26 anos como você gosta de política. Com certeza, é importante a gente engajar bastante a população para a gente pautar políticas públicas para ampliar oportunidades para o Rio de Janeiro. Maravilha, é o pessoal perfeito para esse começo de mundo eleitoral que a gente entra. E aí, Camila, como é que você vai explicar hoje? Pois é, Vera, hoje a dinâmica é um pouco diferente, hoje o programa é gravado, então a produção já selecionou previamente algumas perguntas e eu vou fazê-las durante o programa, tá? Mas o programa vai ser tão interessante quanto e vocês fiquem conosco assistindo. Maravilha, é essa a ideia. Então tá, vamos começar então com o Douglas, que é o mais novo, uma certa preferência, e que vai falar dessa... Qual foi a ideia, basicamente, Douglas? Tenta contar a tua historinha. O movimento Rio por Inteiro, porque para além da plataforma a gente tem um movimento, ele reúne pessoas, organizações, candidatos e candidatas para pautar políticas públicas nas eleições, no debate eleitoral de 2018. Tudo bem, eu queria que você começasse antes. Eu queria que você começasse explicando o que é a Casa Fluminense e como é que você teve essa ideia. Então a Casa Fluminense ela é uma organização, né, da sociedade civil que funciona como um polo de uma rede de organizações que discutem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? E a Casa Fluminense, ao longo dos anos, ela existe desde 2013, ela sempre, nos anos de eleição, ela constrói uma agenda de políticas públicas junto com uma rede de parceiros para debater políticas públicas para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso sempre na rede, sempre na internet, sempre na web? Sempre com esse documento, que é a Agenda Rio 2030, um documento no papel, mas também fazendo nas redes sociais e buscando o apoio, né, e o comprometimento de candidaturas e de políticos, né, tanto no Legislativo e Executivo. Essa agenda ela foi estabelecida pela ONU para o município do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, como é que foi isso? Essa agenda, na verdade, é uma agenda da Casa Fluminense com um grupo de parceiros, né, da região metropolitana, onde a gente tenta trazer para o local a agenda global, né, dos ODS. Então, é uma agenda Rio 2030. A gente pensa políticas públicas, né, constrói políticas públicas para o Rio metropolitano. Dá um exemplo de 2 parceiros, por exemplo. A gente tem aqui o próprio ITS, que assina também a agenda. A gente tem na Baixada Fluminense o Fórum Grita Baixada, que trabalha também com a questão da segurança pública e diversos parceiros da região metropolitana. E diga 2 pontos da Agenda 2030 que são prioridades. Eu acredito que 2 prioridades. Primeiro, quando a gente pensa a mobilidade urbana. É fundamental, né, muito importante que a gente costuma falar muito de transporte e esquece da qualidade dos serviços do trem. Então, uma coisa que a gente coloca é dar aos trens a qualidade do metrô.
né? O metrô é algo que a gente fala bastante, circula pela zona sul do Rio de Janeiro, mas quando a gente olha, vai para o subúrbio, quando a gente vai para a Baixada Fluminense, 600 mil pessoas por dia andam de trem, circulam nos trens. Então é importante que o trem tenha a qualidade do metrô. E pensando também, né, as periferias e o subúrbio, olhar para a questão da segurança pública. E a gente, né, quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando de direito à vida. E direito à vida é reduzir as mortes violentas com foco na Baixada Fluminense. Porque a Baixada Fluminense ela tem uma taxa de homicídios que é o dobro da capital. Então a gente coloca que é importante reduzir homicídios na Baixada Fluminense. Muito bom. Gostei de tudo isso. Agora vamos então chegar a essa plataforma aí da participação política. Tem um nome? Isso, é Rio por Inteiro. Rio por Inteiro. Na internet é fácil acessar rioporinteiro.org.br. Né? Então essa plataforma ela reúne essas propostas da agenda, né, Rio 2030, mas também reúne outras propostas que cidadãos e cidadãs podem cadastrar. E a gente construiu, né, nesse ano de 2018, esse movimento que reúne pessoas, candidatos, candidatas e organizações para pautar políticas públicas nessas eleições. E a gente tem tanto um campo virtual, né, que é a plataforma Rio por Inteiro, onde a pessoa pode se cadastrar nessa plataforma, ela pode cadastrar também propostas, apoiar propostas, né, tanto de pessoas quanto de organizações, e a partir, né, do processo, quando começar as eleições, quando começar o processo eleitoral, eleitoral que é em si, 17 de agosto. O 16 de agosto, né, os candidatos e candidatas, eles entram na plataforma e assumem compromisso com essas propostas que a sociedade civil colocou. E interessante que em determinado momento ali, próximo já das eleições, faltando 2 semanas, acontece o que a gente chama de Tinder da política, onde o cidadão ele acessa a plataforma e vai ver, através das propostas e de outros filtros, quais organizações e quais candidatos combinam com ele. Gostei do apelido. Olha só, vocês já testaram o Tinder em outras eleições? Esse Tinder da política, porque essa plataforma é uma construção, né, da Casa Fluminense com a Fundação Cidadania Inteligente. Tá. Então, essa plataforma já foi utilizada nas eleições chilenas no ano passado. É a primeira vez que vai ser utilizada no Brasil. Ah, tá legal. Porque a gente teve eleições, a gente tem eleições de 2 em 2 anos no Brasil. Então, Sim, 2 anos atrás a gente teve para prefeito, e aí vocês poderiam já ter utilizado, mas ainda não. Não. E o que deu no Chile? Então, no Chile, hoje, a pessoa, né, qualquer cidadão chileno, o brasileiro também que quiser consultar, ele pode acessar a plataforma, né, pós-eleições, ele vai ver os candidatos que foram eleitos e, a partir dali, quais propostas que eles se comprometeram. Isso aí facilita, né, contribui para que a sociedade civil faça esse processo tanto de incidência e de monitoramento das políticas públicas. Porque, a partir dali, a sociedade civil vai ver quais candidatos e candidatas que no período eleitoral e que depois foram eleitos, quais foram as propostas que eles apoiaram. Então, facilita no processo para que a gente possa, de fato, colocar em prática essas políticas públicas, tanto colocadas na plataforma quanto na Agenda Rio 2030. A coisa mais bonita nessa história é que, como o nome é perfeito, adorei, Tinder político, podia ser isso mesmo. Porque dá a ideia de que você pode se apaixonar pela política, que é uma atividade tão necessária e tão desmerecida, na verdade, no Brasil, por conta dos políticos, a gente sabe. Mas a gente não é política e a gente precisa da política para ver coisas aprovadas. Então, essa ideia de que nesse Tinder você pode se apaixonar e ver se tem um match. É importante para a gente pensar também para além dos problemas, né? Exato. Porque a gente tem um raio, né, de problemas, uma grande quantidade na segurança, como eu citei, na mobilidade urbana, mas também é um desafio. Como a gente transforma esses problemas, né, em mobilização e como a gente faz com que isso impacte, né, e que você tenha memória das coisas, porque a gente perde a memória. Você perde a memória do candidato, você não sabe bem o que ele defendia em um determinado momento, você não se lembra frequentemente em quem você votou. Isso é que é absolutamente chocante na política. Gente, vocês podem comentar, não sou eu só, que vocês são muito mais do ramo do que eu. Deixa eu pôr, então, a Silvana da brincadeira, porque aí todo mundo vai começando a participar.
Silvana, o que é o Lab e o que é o Preta Lab? Vamos lá. É engraçado porque muita gente pergunta, né? O que vocês fazem? A gente não entende muito bem. Mas o OLAB é uma organização social focada em tecnologia, inovação e diversidade, né? A gente nasceu há 4 anos atrás, a gente ainda é uma organização um tanto quanto pequena em termos de equipe, mas a gente tem uma missão de trabalhar para a diversidade na produção de novas tecnologias. Você é uma pessoa que tem formação em quê? Eu sou jornalista e mestre em cultura e territorialidade. Tá bom. Mas eu acabei caindo nesse ramo da tecnologia muito por entender que tecnologia é uma linguagem e uma linguagem muito poderosa nesse século, né? Nesse mundo que a gente está vivendo agora. Então, o OLAB surge a partir dessa ideia de que todo mundo se relaciona com tecnologia, né? Hoje, de alguma forma. Por mais que você não seja alguém que é high-tech ou que, sei lá, não é um engenheiro ou um nerd, alguém que está nesse estereótipo. O smartphone fez isso, né, Camila? Exatamente. Ele jogou a tecnologia no colo de todo mundo, né? E facilitou muito, né? Foi impressionante. Foi a partir desse momento que as pessoas começaram a reclamar, que estava todo mundo viciado na internet. Então, né, e foi uma grande coisa. E aí o que a gente questiona é quem produz essas tecnologias que a gente usa, né? Porque a tecnologia não é neutra, né? A tecnologia, ela carrega ali a ideologia, a cultura, a visão de quem cria essas tecnologias. Só que da forma que está dado hoje para a gente nem questiona isso, parece que é uma coisa muito natural. Então, a gente nasce muito com essa missão de convidar o cidadão comum, né, a entender um pouco mais sobre esses processos. Eu falo sempre qualificar, talvez, essa relação com as tecnologias, entender um pouco. E aí, a gente também cabe dizer que a gente entende tecnologia de uma forma mais ampla do que o senso comum, assim, né? Para a gente, tecnologia não é necessariamente só o que é digital. Isso também é uma forma de atrair outras pessoas para tentar pensar isso, né? Essas mudanças que o mundo está vivendo. E aí a gente entende tecnologia como marcenaria também, enfim, eletrônica, bordado, crochê, e cria metodologias para aproximar, né? Tipo, a gente tem um curso que é Costura High-Tech, que enfim, envolve conhecimentos de corte, costura, bordado, com impressão 3D, eletrônica aberta, enfim. Essa ideia de que o mundo está se tornando todo ele tecnológico e que a gente tem que aprender desde já, é isso? A gente tem que entender um pouco o que é isso que está acontecendo, né, eu acho. E o foco de vocês é especialmente mulher e negra? Não, então, o OLAB, a gente trabalha por diversidade na tecnologia. Nosso espaço aqui em Botafogo, no Rio, é para vários tipos de pessoas, só que a gente, desde o ano passado, a gente começou um projeto, que é o projeto que eu coordeno, que se chama Preta Lab, que é um projeto de estímulo a mulheres negras e indígenas nesses universos, né? Tanto da tecnologia quanto da inovação. E aí, por que mulheres negras, né? Por que mulheres indígenas? Porque a gente é a base da pirâmide social, né? E um país como o nosso, como o Brasil, a gente sabe que não partimos do mesmo lugar. Inclusive, quando a gente fala de mulher, né? Isso é um guarda-chuva muito grande. Então, por que não estimular as mulheres negras também nessa discussão, né? E aí tudo isso acontece porque quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esses debates, assim, e essa discussão sobre mulher e tecnologia estava crescendo muito. Só que me incomodava o fato disso vir só acompanhado de um olhar pautado no gênero. E eu ficava sempre pensando, mas se a gente for esperar que as mulheres brancas se incluam para depois a gente se incluir, a gente vai estar continuando perpetuando desigualdades, né? Então, por que não vem tudo de cara junto com recortes específicos, mas também olhando essas diferenças, né? E aí nasce essa iniciativa, que é a Preta Lab, no ano passado, 2017, com 2 focos iniciais, assim. Um era de fazer um levantamento tentando mapear quem são as mulheres negras e indígenas que hoje no Brasil trabalham, produzem, lidam com tecnologia, porque esse dado oficial, né, ainda não existe. Os números são assustadores, né? E tem uma coisa que a gente sabe que dado, ele constrói política, né? Ele constrói olhar, né? Constrói olhar. Só que se você não tem dado sobre aquilo, é como se aquilo não existisse, aquele problema, né? Então, o nosso estímulo com o levantamento, foi um pouco trazer essa discussão, né? Todo mundo pergunta assim, mas o que é a Preta Lab? A Preta Lab, na verdade, é uma causa. A gente está querendo trazer essa discussão. E aí, dentro disso, cabe muita coisa, né? Uma é o levantamento que a gente fez, esse mapeamento, que em pouco tempo a gente tinha mais de 500 respostas de mulheres de toda a região do Brasil. E aí cabe dizer também que a gente fez ampliou um pouco essa noção de tecnologia, não apenas para as engenheiras ou para as mulheres do TI, mas também para as produtoras de conteúdo, como as youtubers, as vlogueiras,
as mulheres do audiovisual, da fotografia. E uma outra iniciativa que a gente fez no ano passado também foi uma série de vídeos com mulheres que já têm um trabalho relevante na área, a fim de inspirar outras meninas e mulheres. Não, na área de tecnologia e de inovação. Bem ampla, assim. Entendendo que é importante e fundamental que a gente gere referências positivas sobre ser negra e ser negro nesse país, né? Mas, mais que isso, assim, eu tenho uma frase que eu sempre repito, que é: como que a gente pode sonhar com alguma coisa que a gente nem imagina que a gente pode ser quando a gente não vê ninguém parecido com a gente nesses espaços? É muito impressionante isso, porque o sonho não é nem possível, ele é quase que inimaginável. Exatamente. Tem aquele filme que passou, não sei se você viu, daquelas matemáticas americanas, eu acho aquilo perfeito. Que é exatamente essa coisa que você está falando da memória antes, né? Exatamente. Que é uma memória que ela está subterrânea. E memória não é uma coisa que você sente no passado, memória você sente no presente. Então, olha só, deixa eu acabar lendo. Eu tenho que ir para o intervalo, deixa eu ler a frase tua, que eu gostei. Tecnologia é a linguagem do século XXI. É política, é poder, direitos humanos é cidadania. É fim e é meio. Tem que andar em conjunto com todas as outras causas e pautas, senão estaremos sempre um passo atrás. Acho muito bem colocado. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já já. Então, estamos de volta. Deixa eu perguntar para a Camila que temos. Olha, Vera, das perguntas que a gente selecionou previamente, uma delas é da Vanessa Marques. E ela pergunta para o Douglas como vão ser cobradas a realização dessas ações, né? Pós-eleitoral, pós-eleição. Então, a plataforma, né, ela tem essa ideia, né, de reunir essas propostas da sociedade civil. E uma das formas, né, de cobrar o político eleito é pela própria manutenção da plataforma. A plataforma vai continuar no ar após as eleições, então tem aquele próprio constrangimento se o político se comprometeu com uma coisa e ele não está colocando para frente aquilo que ele se comprometeu. E um outro passo, né, algo que a gente, na Casa Fluminense, chama muito, é a cultura de monitoramento. E aí é fundamental que a sociedade civil, que ela se coloque nesse espaço, né, de cobrar, de monitorar, pressionar, de buscar formas de colocar também, de pressionar o político eleito para que aquela proposta, para aquela política pública, de fato, vá para frente e se transforme, né, numa política pública que contribua para a ampliação de oportunidades e redução de desigualdades. Maravilha. Tem uma pergunta, desculpa. Tem uma pergunta também para Silvana Bahia. Pode fazer? Bem. Vai lá. É da Lorena Martins. Ela pergunta se a sua percepção mudou a partir do projeto da necessidade da mulher negra a respeito da tecnologia. Se antes você pensava uma coisa, qual era a necessidade dela, e depois de estar inserida no projeto, você percebeu que a necessidade era diferente ou não? Não, eu acho que uma mudança, assim, é que eu encontrei muito mais mulher negra do que eu achava que eu fosse encontrar, assim. E é muito legal porque são mulheres das 5 regiões do país e que estão pensando, produzindo tecnologias de 1000 formas. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente começa um trabalho como esse, a gente meio que não sabe muito o que a gente vai encontrar. E segundo, que a gente não tem respostas também, né? Para muitas questões que a gente tem. Então, acho que uma das surpresas foi... No final, a gente já tinha 750 mulheres numa base. A gente sabe que isso é pouco e que também a gente não conseguiu chegar em todas, furar todas as bolhas, né? Mas para um levantamento informal, feito na rede, acho que é um bom número. É um bom começo, né? Sim. Sérgio, vamos lá. Você é o CEO da Lemobs. Isso. Então, conta um pouquinho a história dela, quando começou, qual foi a tua ideia. Tá. A Lemobs, ela é uma empresa de base tecnológica. Nós estamos incubados no Parque Tecnológico da UFRJ. Da COP, né? Na COP, exatamente. E é formada por egressos da COP, da UFRJ. Você é engenheiro? Sou. Fiz Ciência da Computação, né? E fiz mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas de Computação. E foi super casual que nós criamos a empresa, porque há uns 4 anos atrás, o nosso grupo, né, de pesquisa, enquanto a gente fazia doutorado, mestrado, nós desenvolvemos aqui no Rio de Janeiro o programa Lixo Zero. Aquele que fiscaliza, né, quem joga lixo na rua.
E daí a gente pensou, nossa, um projeto bacana, né? Podia estar em todo o país e a gente podia trabalhar um pouco mais com essa parte de cidades inteligentes. Montamos a empresa, participamos do processo de seleção, entramos lá na incubadora. E hoje a gente desenvolve produtos específicos para fomentar as questões de cidades inteligentes e também um pouco da indústria 4.0, com muito foco no que nós encontramos como a melhor indicação para uma cidade inteligente, né? A gente fala muito de tecnologia e aí a academia e a própria semântica da palavra tem muitos termos para essa questão de cidade inteligente, né? Mas para a gente, uma cidade inteligente é aquela que consegue aliar o crescimento econômico e a melhora de qualidade de vida para os seus habitantes, né? E isso pode envolver grandes tecnologias, mas também pode envolver eficiência em processos de gestão. Em atitudes corretas também. Exatamente. E assim, eu estava vendo aqui os colegas, a Silvana e o Douglas comentando, a Silvana comentou uma frase interessante, assim, olha, dado gera política pública, né? E um pouco do que a gente faz é isso, como coletar dados para gerar políticas públicas, né? E aí as nossas soluções envolvem tanto soluções de fiscalização, para o ente público e para o cidadão, para as empresas, soluções em que permite que a própria população participe de maneira colaborativa com os problemas da cidade e temos diversos. Basicamente, quem são os teus clientes? É o setor público, são empresas? Nós temos clientes de ambas as áreas, tá? No que tange ao setor público, basicamente são prefeituras, tá, né? Então, os municípios têm necessidades específicas nos seus gerenciamentos, né, dos sistemas e a gente atende com sistemas de fiscalização e com sistemas que envolvem a gestão pública em si. E essa fiscalização, como é que você exerce ela? Ela é virtual ou você tem fiscais? A gente fornece instrumentos tecnológicos para que as normas funcionem de maneira mais eficiente. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui no próprio exemplo do Rio de Janeiro, tá, né, a gente passou a conhecer o programa Lixo Zero depois que começaram a ser multados num aplicativo móvel. E aí se pensa assim, moxa, mas... Quer dizer, as guimbas de cigarro que as pessoas jogavam no chão, campeão de multas, guimba de cigarro. Você deu um ótimo exemplo. Até hoje, não era? Xixi na rua. Tá, xixi na rua. Como que eu vou evidenciar um xixi na rua? Hoje, um agente vai lá, tira uma foto e apresenta. Então, assim, ficou muito mais conhecido e eficiente quando se conseguiu, naturalmente, trazer a tecnologia. A gente tem um sistema muito interessante chamado Combate a AIDS. Esse tem como público um sistema completamente gratuito, tanto para prefeituras, quanto para o governo federal, quanto para empresas públicas e também agora para o cidadão, né? E esse é um caso clássico assim, de inovação na área de cidades inteligentes, com um cunho social em que tem como cidadão na ponta o seu principal cliente, né? Então o que é? Um aplicativo? É um aplicativo, é uma plataforma que funciona tanto na web quanto no celular, que tem por padrão ajudar na vistoria que é feita na sexta-feira, na segunda-feira. Como que era feita essa vistoria anteriormente, né? No papel. De focos de mosquito. Essa propaganda que você vê, Zika Zero, toda sexta-feira faça a sua vistoria, dia D, tudo isso há uns 2 anos atrás era feito, e muitos órgãos ainda fazem assim, no papel. Um checklist no papel. Tá. Agora você imagina juntar 10, 20, 30 mil folhinhas de papel e depois descobrir aonde tem foco no Brasil. É um grande trabalho. É uma loucura. Qual foi o nosso papel? Trazer isso para um aplicativo para que o gestor público, o voluntário, o cidadão... vai lá, denuncia... e automaticamente consegue cruzar os dados. Quando a Silvana colocou, olha, dados fazem políticas públicas, o governo é muito eficiente, às vezes nem tanto, mas para criar normas, criar leis, regulamentar, mas ainda falta um pouco dessa eficiência para sistematizar, para dar instrumentos tecnológicos para que essas leis funcionem.
Esse do combate à AIDS é um decreto de 2016, que foi quando teve O decreto que estabeleceu a fiscalização? Exatamente. Em prédios públicos. Todos os prédios públicos têm que ter um titular responsável por fazer a ronda semanal e identificar onde tem focos, né, para que o Ministério da Saúde e tal consiga combater. Isso era feito de maneira manual. Naquele ano foram feitas 2.000 vistorias, porque é humanamente impossível você gerar. No ano seguinte, com o aplicativo, foram feitas 200.000 vistorias. Caramba, com a mesma quantidade de pessoas. Então você vê um elemento de inovação aplicado ao bem-estar social e sustentável financeiramente. Eu estou adorando o programa. Eu sabia que um dia isso ia chegar. Sabia que a tecnologia ia servir para o bem e não para não. E não para uma fruição intelectual, para um aproveitamento pessoal e uma coisa assim mais bacana. Deixa eu falar com a Luísa um pouquinho. Vamos lá, Luísa, defende o seu. Vamos lá. Vamos lá, o que é o ITS? O ITS é um centro de estudos, é uma ONG que trabalha com projetos e pesquisas sobre o impacto da internet, das tecnologias digitais na sociedade, né? E aí entendendo todos os impactos no âmbito cultural, social, político, econômico, não só como uma forma de estudo, mas também uma forma de trazer esses impactos à tona para que a gente entenda como que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto país, nos posicionar dentro desse ambiente, né, dentro desse novo ambiente, dentro dessa nova sociedade que está surgindo, de uma forma ativa, né, para que a gente não seja... Quem faz parte do ITS? Que tipo? É gente de academia mesmo? Não só agenda de academia, a gente tem uma agenda própria também de bandeiras e coisas que a gente acredita. A gente trabalha com educação, então a gente tem cursos que a gente oferece sobre tecnologias e sobre esses impactos, os impactos que elas trazem em diversos setores da sociedade. A gente tem também uma linha de democracia, onde a gente tem um projeto que é próprio do ITS, que é a Mudamos, que é um aplicativo também para proposta de projetos de lei por iniciativa do cidadão, que é uma forma de você também... Que bate um pouquinho com o dele, então, com o do Douglas também. Que é uma forma que, assim, existe, né? Isso é direito do cidadão, você propor um projeto de lei. No entanto, foi como o Sérgio colocou também, a forma que a gente faz isso hoje é no papel. Então, a gente entendeu que você precisa de no mínimo 1 milhão de assinaturas para que aquele projeto daquela pessoa vá para a votação, né? Entre na pauta. Então, para você agilizar isso, de fato, né, colocar mais próximo do cidadão a possibilidade de participar e de disseminar as suas ideias e de propor coisas para a sua cidade, para a sua região, a tecnologia é um aplicativo, que é a Mudamos, é uma ferramenta que pode e que está trazendo essa possibilidade de fazer com que o cidadão entenda o que é aquele problema que ele tem, como é que ele pode propor um projeto de lei para que aquilo seja mudado, aquela situação seja mudada, melhorada, e que isso faça parte da política da sua cidade, né? Maravilha. Vocês são quantos no ITS? Em torno de... nós somos em 23, 20 E basicamente pessoas. tem alguém que é de TI, que é de tecnologia? A gente é uma equipe multidisciplinar na área de inovação, que é a área onde eu estou. Você tá. A gente tem gente economista, tem relações internacionais. Que é você é Relações Internacionais, né? Quer dizer, está todo mundo aqui no Humanas, né, Douglas? Você é o quê como formação? Eu sou economista, mas É Humanas. No mestrado também puxei mais para Humanas. Hoje eu faço doutorado em Sociologia, então... Tá bom, pois é. O Sérgio é que ficou mais na área da engenharia de computação, mas vocês são todos do Humanas mesmo, que é interessante. Você era nerd? Vocês eram nerds ou só o Sérgio que era? Só quando eu uso óculos que me chamam de nerd. Acho que eu nunca fui nerd. eu acho que eu também não era uma...
Era bem nas disciplinas, mais nerd. Sempre gostei mais do contato com as pessoas, do pessoal, do que o virtual. Mas também é um período, né? E esse encanto pelo virtual de vocês acontece como, hein, Luísa? No teu caso, por exemplo. Olha, eu acho que para mim é uma questão muito presente na minha vida e que também vem desde que, né, a internet surgiu na minha vida. Porque nenhum de vocês é nativo digital. Nenhum. Não. Todos vocês já pegaram isso com 5, 6, 7, 10 anos, né? É entender como é que essa ferramenta está mudando tanto nossa vida, né? Em tão pouco tempo, como é que isso trouxe tantas transformações para a nossa vida, para a forma como a gente interage com os nossos amigos, com a política, com a nossa cidade, e como é que isso pode ser feito de uma forma mais inclusiva, que foi todas as questões que foram colocadas aqui também, né? Porque eu acho que a tecnologia ela tem duas vertentes. Uma que a gente reproduz padrões da sociedade e outras que a gente pode melhorar problemas, né? Que a gente que é isso enxerga. um pouco que vocês estão fazendo, né? Exatamente. Tentando usar a tecnologia. O que vocês fizeram em 2013 naquelas manifestações? Vocês todos participaram? Eu participei. Sim. Participei também. Você também? Você acha que você chegou aí alguma coisa? Não. Cheguei aí estava exatamente em Brasília, em uma delas. Você foi, Luísa? Fui. Porque é bem a geração de vocês, né? A única participação política que a geração de vocês, grosso modo, fez foram aqueles dias de 2013, que é um pouco a imagem que vocês podem ter da política. E um dado ruim que aquelas manifestações começaram, a princípio, pedindo mais transparência, né, para as tarifas de transporte, e hoje, em 2018, né, a Casa Fluminense, várias organizações, a gente aponta que é necessário dar transparência também para o bilhete único, para as tarifas. Então, o problema que em 2013, né, movimentou a sociedade ali, pelo menos inicialmente, hoje, 5 anos depois, ainda não foi resolvido e, de fato, ainda está aí nessa as disputa, coisas andaram um pouco para trás. Vocês não têm um pouco essa sensação? Eu acho também. Com certeza. Né? Que elas andaram, quer dizer, de 2013 para cá, a gente está com uma agenda anterior a ela, quase, né? Você está com questões, também. quer dizer, toda a crise, todos os escândalos, tudo aquilo andou para trás. A gente fica carente de respostas, não fica, não? Eu acho que o Brasil, especialmente, ele tá passando por um momento que né, a gente está com tantos... a gente está atrasado nessa pauta de tecnologia, a gente está atrasado na pauta de política, Então, assim, a gente não está pegando o barco dessa mudança, né? Sobretudo que a tecnologia, ela teria que facilitar um ponto absurdo, né? Para você ver como facilita, com esse negócio que você falou como é que chama o aplicativo do Ed? Combate a AIDS. Combate a AIDS. Você podia inventar o nome daquele do Tinder, que não foi você que inventou, né? O Tinder político. Eu adorei a coisa assim, bem... É fácil acessar, basta... É fácil acessar, né? www.combateaedes.com.br. E me diz uma coisa, tipo assim, você como cidadão participa também? Você denuncia onde tem foco ou não? Pode, sim. Você tem um cadastro prévio. Não interessa muito isso, né? Você tem um cadastro prévio. Hoje, quem utiliza mais o aplicativo são servidores públicos responsáveis e engajados por indicar aonde tem foco no seu local de trabalho. Tá. Né? E isso se estende, porque o servidor público é um cidadão. Então, quando ele está em casa, ele quer indicar também. Quando ele está no colégio do filho, ele quer indicar também. Nos últimos 6 meses, o que mais cresceu foram escolas. Escolas aderindo que é uma coisa muito bonita assim, de se ver. Né, os diretores querendo indicar, olha, aqui tem foco, o poder público, venha me ver, né, porque é uma carência de feedback muito grande, assim, né. E qualquer cidadão pode acessar a plataforma, se cadastrar através de uma plataforma chamada Brasil Cidadão, que faz a integração direta com o poder público e o governo federal e denunciar o seu foco. A gente tem alguma pergunta? Porque aí eu... Tem sim. Uma delas é da Jussara, ela pergunta se a tecnologia está realmente empoderando o cidadão ou a adesão está sendo lenta. Ela pergunta, não especificou para quem. Tá. Eu acho que sim e acho que não também, depende, né? Porque quando a gente pensa assim, tecnologia com viés cidadão, né, que é como a gente vê no OLAB, você pensa, cara, 50% quase 50% da população ainda não tem acesso à internet, né? E para acessar alguns
serviços públicos, inclusive, você tem que ter internet. Gente, Então- 40% da população não tem acesso a esgoto. Pois é. Então, acho que tem uma coisa assim que a gente sempre tem que olhar também, que assim, a gente que vive no Sudeste, né? Acho que a gente é muito privilegiado com esses serviços também, quando você pensa Brasil inteiro. Mas é óbvio que eu acho que a tecnologia, ela também transforma muito, e eu acredito nessa capacidade da tecnologia, né? De transformação Ainda tem social. muito lugar aqui, mesmo no Rio de Janeiro, que tem Ainda no Rio, essa exato. dificuldade de acesso à internet. Então, acho que é fundamental pensar tanto a estratégia, né, do virtual, a estratégia tecnológica, mas também ir nos territórios, dialogar com essa população, apresentar essa tecnologia, mas também mostrar, instrumentalizar formas que ali dentro do território possa ser feito. Eu acho que todas as experiências aqui trazem isso também, tanto essa relação do virtual com essa possibilidade, né, de mobilizar a população nos seus territórios. Porque outra coisa que está... Desculpa. Né? Eu tenho uma pergunta porque, assim, o WhatsApp, por exemplo, grande parte da população tem e usa e é ativo. E quando você pega um aplicativo mais com esse cunho mais cidadão, não tem tanto essa adesão, mesmo que, tipo, que a gente não tenha tanto por cento da população com acesso à internet. Mas se você comparar com o WhatsApp, o número é muito grande Porque o de WhatsApp acesso. é uma coisa absolutamente só de comunicação. Mas é um formato também de isso aplicativo, de tecnologia. mas eu Mas acho peraí, que vamos pedir para os dois responderem a pergunta que só vocês dois acabaram falando. Vai lá, Céu. Só pegando um gancho dessa questão do WhatsApp, assim, na verdade, a tecnologia, para ser utilizada para o cidadão, ela tem que resolver um problema dele, né? Assim como aquele onde tem tiroteio, Exatamente. responde a uma... Responde. E tem que ser eficiente. No caso do WhatsApp, você tem uma série de questões de comunicação, de redução de custos com SMS. Então, tem uma série de questões envolvidas. Nos aplicativos que nós desenvolvemos, a gente procura também fazer essa visão. Por que o cidadão usa mais ou menos? Né? E em todos os cenários, a gente chegou à mesma resposta. Tem que resolver um problema da ponta, né? Porque há uma carência muito grande. Né? Exato. É bom quando você abre uma tecnologia para que o cidadão seja ouvido, mas o passo seguinte é, e a minha solução relacionada a isso? Né? Precisa. Precisa. Então, o aplicativo tem que vir, a inovação tem que vir associada a uma resolução social e quando possível, com o apoio do poder Senão público. ele se esgota muito rapidinho, Exatamente. né? Se você não tem resposta. Luísa, posso deixar para você a resposta depois do intervalo? Claro. Então tá, porque aí a gente faz o intervalo rapidinho e a gente volta. Estamos de volta com Sem Censura. Vamos passar a palavra para Camila Abreu. Pois é, tem uma pergunta aqui do Yuri da Silva. Ele pergunta se o Rio de Janeiro é uma cidade inteligente. Posso responder? Pode. Olha, Pode ser franco. tem um... É? Tem um ranking, ele vem caindo no ranking. Sobretudo por conta da segurança e de saúde. Mas o Polo Tecnológico do Rio até aqui é bem posicionado. Tem um ranking sobre cidades inteligentes de uma organização chamada Connect Smart Cities. Eles fazem um evento todo ano. O ranking desse ano, o Rio de Janeiro está entre as 5. É São Paulo, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis. E tem uma série de itens, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em cidade inteligente, a gente acha que é sempre tudo muito conectado, sensores. Mas existem questões teoricamente mais simples, assim, modais de transporte funcionar corretamente, um agendamento de consultas na Aquele questão centro hospitalar, Rio que foi feito para... Centro de Operações do né? Rio. Eles gostam. Com a parte de monitoramento de segurança em relação a câmeras. Então, o Rio cresceu muito com a Copa e com as Olimpíadas. A gente nota que vem caindo. Entendi. Então, o auge, eu diria que foi as Olimpíadas. Ainda está descrito, assim, ainda temos muito a tem um melhorar. restinho, né? Que ainda dá para recuperar um pouco. E pegando o gancho assim, de câmera, né? Infelizmente, muitas câmeras não funcionam no Rio. Então, a gente vê que está um processo, né? A gente viu isso bastante no caso do assassinato da vereadora Marielle. Né? Que as câmeras não funcionavam próximo do Assim local. mesmo, a gente conseguiu recuperar direitinho o trajeto Sim, e o sim. que aconteceu.
Camila, refaz aquela pergunta, porque Claro. aí a Luísa responde. É da Jussara, né? Ela perguntou se a tecnologia está empoderando realmente o cidadão ou se a adesão está lenta. Bom, acho que indo na linha do que a gente estava conversando, acho que está muito associado ao que a Silvana falou sobre linguagem, né? Eu acho que a gente está passando por um período de reaprender, né? Ou aprender mesmo essa novidade, essa nova maneira de se relacionar, de conversar, de se comunicar. E aí eu acho que, sim, por exemplo, quando a gente fala de cidades inteligentes, né? Na verdade, a gente acaba tendo uma visão que as cidades são inteligentes, mas, na verdade, cidades inteligentes são cidades com pessoas inteligentes. Então, a gente tem que colocar, acho que nessa discussão e nessa agenda, a parte da educação e de como você faz com que a pessoa saiba lidar com essa nova ferramenta, né? E a gente fica com uma ideia, às vezes, a tecnologia é uma coisa difícil de lidar, uma coisa, enfim, complicada, né? Internet, tarará. Mas, na verdade, acho que é muito do papel nosso, né, enquanto organizações, enquanto governo, enquanto sociedade, se aproximar das pessoas com infraestrutura, com educação e com essas iniciativas que já existem, muitas e muito avançadas no Brasil, para incluir as pessoas que estão ainda de fora dessa discussão, né? Diz uma iniciativa dessas que você, que está nesse meio e que inclusive tem uma com Mudamos, uma iniciativa que você gosta ou que você gostaria de ver implantada. Olha, eu acho que todas que foram colocadas aqui são iniciativas interessantes, exemplares, para a gente começar a pensar como participar da cidade, como participar da política, como ser cidadãos mais participativos, né? Mas eu acho que tem inúmeras outras, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de pessoas que já estão interagindo com a cidade no sentido do que elas querem para a cidade delas, né? Então, tem uma iniciativa, por exemplo, em Nova York, de um aplicativo também que as pessoas passam por lugares, por áreas que não estão sendo ocupadas na cidade, e aí é por meio de um aplicativo que elas colocam lá, e aí esse aplicativo é uma organização, eles acabam fazendo uma pressão pública também para que vão atrás da pessoa que é dona daquela área, e fazem uma pressão pública para que aquela área seja utilizada de uma outra forma. Então, assim, constroem-se hortas urbanas, parques, inúmeras ações para você colocar o cidadão dentro daquela, né, aproveitando mais aquele espaço público, né? Ah, legal. Você tem alguma coisa assim nessa linha também que você gosta? Tenho. Na verdade, tem dois movimentos que eu gosto muito, assim, um é a agenda de compromissos do milênio, que agora é a agenda de compromissos do desenvolvimento sustentável. A gente estava conversando agora há pouco ali, que é uma série de compromissos, né, da ONU com os países. O Brasil assinou para assumir esse compromisso. A agenda da ODS é 2030, acho que o Douglas pode até explicar um pouco melhor. E a tecnologia pode ajudar nesse contexto sobre gerar indicadores para ver se as coisas estão melhorando mesmo ou piorando, né? Então, quando a gente fala de cobrar o poder público, cobrar o político, ter uma espécie de promessômetro aí para ver depois aquele que foi eleito se a promessa foi realmente cumprida ou não. As agendas, tanto da ODM e agora da ODS, fazem um pouco esse papel de comparar, né? Estávamos melhor há 2, 3, 4 anos atrás? Andamos para frente em que aspectos? Andamos para trás em outros aspectos. Então, eu acho que é uma agenda muito difundida, onde tem um pouco de tecnologia, mas, sobretudo, um movimento, que eu acho que a inovação ela é diferente da invenção, né? A invenção, você inventa algo super... Mas a inovação requer a utilização daquela tecnologia. Você tem toda a razão. Por exemplo, ontem teve aqui um engenheiro sanitarista que estava falando da poluição dos rios, o Luiz Eduardo Martim, e ele falou, por exemplo, que os rios eles estão sendo contaminados, além de lixo, esgoto, natura, etc., poluição industrial,
por exemplo, por hormônios que não são detectados. Então, você pode considerar, de repente, que um rio está limpo e ele está contaminado com hormônios que foram utilizados nos agrotóxicos, na alimentação de animais, nos fármacos, e que o sensor não consegue limpar e que não consegue nem detectar. Então, são inovações que têm que vir à medida em que o sistema se sofistica, porque é sofisticação de todos os lados, né? Para o bem e para o mal, né? Exatamente. Vamos lá, Silvana. Tem uma iniciativa que eu gosto muito, que dialoga muito com política e tecnologia também, que se chama Umuna Negras, que é um coletivo de mulheres negras que estão, inclusive, agora trabalhando para lançar uma plataforma para monitorar campanhas de mulheres negras candidatas, né, que tenham pautas progressistas, para entender ali quais são as pautas e monitorar mesmo. Por que, né, que fazer tem que uma ser pauta progressista? Porque não... Pode não, ser mulheres negras, com qualquer pauta, não pode ser? Poderia, mas assim, nessa Você está entendendo o estratégia... que eu estou falando? Sim, não, mas é numa estratégia de trazer para a luz coisas boas, né? Porque a gente parte do princípio que não é só ser negra ou mulher que você tá de acordo com pautas que são... Pois é. Então, exatamente. E a ideia ali é sair um pouco dessas bolhas e falar com outras pessoas e falar, ó, tem gente aqui fazendo isso, pensando assim. Acho que é mais, talvez na estratégia delas, é mais interessante do que... De qualquer maneira, o foco é esse, é interessante você trazer à luz. E uma outra iniciativa que eu gosto muito, que é nossos parceiros também, o Data Lab, que é um laboratório de narrativas de dados na favela da Maré, que é uma organização que está surgindo agora também, mas que tem um trabalho muito interessante em pegar todos esses dados que a gente vê e que não entende nada. Como que a gente traduz isso para uma linguagem mais popular, né? Porque eu acho que esse também é um grande gap, que dado a gente tem um monte, e pesquisa a gente sabe que ela serve para um monte de coisa, né? E ela também atende interesses, enfim. Mas como que a gente faz com que esses dados cheguem na população, né, como um todo, né? E acho que essa coisa de traduzir, de deixar esses conteúdos mais, sei lá, mais fáceis de entender, não apenas por gráficos e números, né? Talvez humanizar os dados. Humanizar os dados. Seja, que é duas das iniciativas assim que eu vejo que são bem interessantes, assim, que misturam tecnologia, cidadania, política, e juventude. Esse foco político de vocês. Vamos aí, Douglas. Então, Vera, eu acho bem bacana a plataforma Voto Inteligente da Fundação Cidadania Inteligente, né, no Chile, né, que eles fizeram nas eleições chilenas do ano passado, tanto que nesse ano a gente, junto com outras organizações, traz, né, essa experiência para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma forma assim, de mobilizar a população, de trazer a população para discutir a política e assim construir também o que a gente, ao longo desse papo, vem falando, né? De transformar mesmo essa sociedade, mesmo às vezes de forma pequena ali no território, mas que impacta também, né, de uma forma grande no macro, né, e chega até mesmo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Já estou mais animada para essa eleição. Camila, o que temos de pergunta? Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai puxar um outro lado da tecnologia, que é da Karina Mamed. Ela pede para vocês falarem um pouco sobre privacidade e segurança na internet. Vamos lá. Grande pauta. Volta. Eu acho que assim, é aqueles dois lados da moeda ali da tecnologia, né? A gente está num momento em que tudo que a gente faz, a gente está gerando dados. A gente está imerso em dados e são esses dados que estão levando a gente a essa super conectividade, onde a gente gera soluções, onde a gente gera políticas públicas e tal. Foi alinhado ao que eu, né, tinha falado antes sobre o Brasil. A gente está um pouco atrasado nessa pauta. Tem diversos países que já têm leis aprovadas sobre proteção de dados, que no mundo de hoje é fundamental para a gente conseguir avançar nessa pauta de inovação a partir do uso de tecnologia, né? A gente precisa, e é aquela coisa da educação também, a gente precisa ser transparente com a sociedade, com os cidadãos e com todo mundo
de como que a gente está usando, como que as empresas estão usando, como que o governo está usando, e como que a gente está lidando com essa quantidade de dados que nós estamos gerando para essas organizações, né? Você acha que a tecnologia, ela estará nos ajudando no sentido de maior transparência? Eu acho que sim. Ou sim ou que não? Eu acho que tem esse potencial. E aí acho que também é um pouco no que já foi dito aqui. A tecnologia, ela depende de quem está usando ela. Ela não age sozinha. Se você coloca essa intenção e você tem ferramentas tecnológicas para isso, por exemplo, a blockchain, que é uma rede baseada, uma plataforma que tem características que asseguram transparência em determinadas transações, em determinados usos da internet. Então, você tem já ferramentas e recursos que faz com que a tecnologia traga essa segurança ou essa forma de usar mais segura e mais transparente. Mas dependendo de como você né, quem é que está usando, quem é que está desenvolvendo, se a pessoa, ou enfim, se quem estiver por trás dessa implementação não colocar essa intenção, não, vai para água abaixo. Você acha isso também, Sérgio? Olha, acho que se pesar os lados, me parece que é muito mais positivo do que negativo, né? Eu acho que isso é consenso. A questão da privacidade e da segurança, ela tende a crescer esse debate, né? Na Europa, ela comentou, está sendo implementado agora um grande projeto sobre essas questões de privacidade e segurança. O Brasil está um pouco atrasado nisso, sim. Tudo motivado pelos escândalos eleitorais do Trump os vazamentos e do de Brexit dados. E o nosso querido Facebook, como é que é o nome? Do Mark Zuckerberg, as atitudes dele, né? E é o lado ruim digamos assim, dessa liberdade em que se tem. Porque quem está do lado de cá, né, do computador, vai escrever. Esse empoderamento é para o bem e para o mal. Felizmente, é muito melhor, né, e que continue assim, né? Só que as ferramentas, a regulamentação, eu não acredito que o governo tenha poder de regulamentar esse tipo de cenário, né? Eu acho que vão ocorrer iniciativas para facilitar a detecção das pessoas que fazem o mal. Eu acredito nesse cenário. Porque qualquer tipo de censura é muito ruim, assim, graças a Deus a internet ela veio por um viés mais libertário do que o viés da segurança nacional, que é onde ele poderia ter começado. E afeta muito a questão. Essa é uma questão sensível no desenvolvimento de alguns sistemas. Por exemplo, quem trabalha com sistemas relacionados à saúde, né? Como é que é a questão da privacidade e segurança do seu dado de saúde? Né? Ela comentou de blockchain. Até que ponto você quer ter segurança do seu dado de saúde? Se você está são, ok. Agora, se você passar mal... E se você se encontrar no meio da Tailândia... Exatamente. Então, são questões que precisam ser discutidas. Há regulamentações também nesse cenário. Isso tudo vai ter que ser regulamentado à medida que for saindo. Você quer fazer uma pergunta? Não, era só tá que... Bom. Então tá, porque de repente estão querendo terminar o programa e eu preciso ouvir a Silvana e o Douglas ainda. Vamos lá, Silvana. Eu acho que concordo com o que eles dizem e penso que a gente também tem que trazer a galera que usa, né? Porque acho que poucas pessoas têm noção muito sobre o que é vigilância, o que é dado, estou falando de senso comum, né? Não dessas bolhas que a gente já está. E a gente precisa entender um pouco melhor sobre esses processos também, né? Que dado é isso, né? Ele tem um valor hoje que enfim, é grande para governos, para as corporações. Então, eu fico sempre pensando assim que a gente tem que olhar um pouco com um olhar mais crítico, né? Para isso, e assim, não a gente que está trabalhando nesse mercado, mas quem está usando, né? Porque as pessoas, no geral, não sabem. Não sabe não. Você foi bem de citar o WhatsApp, que foi um ótimo exemplo. Vamos lá, Douglas. Do lado da sociedade civil, quando a gente olha para os governos, a gente quer governos que coloquem a transparência como regra, né? Como seja algo que sejam abertos, que de fato a gente consiga compreender e acessar. Mas eu também compreendo o usuário, eu compreendo a população também querer saber, quando ele acessa qualquer ferramenta, né, para onde que aquele
o que os dados dele vão. Então, eu acho que é legal ter esse equilíbrio, né, em comparação, jogando para a população, mas, de fato, quando a gente pensa para o governo, eu acho que tem que ter transparência e a gente até aponta isso na nossa agenda de propostas. Maravilha. Gente, muito bom. Queria agradecer muito a Luísa, ao Sérgio, a Silvana e ao Douglas. Camila, vamos Prazer. ficando por aqui? Vamos. Ok. Até amanhã, 5h30.